Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia 14 de dezembro de 2021, graças a Deus, né? Estamos aqui vivos, em perseverança, em vigilância, né? Em obediência, em esperança, em fé, né? Na palavra, nas profecias, no Senhor Jesus, né? Nosso Salvador, aguardando aí a vinda dele para o arrebatamento da igreja, né? E amém, né, irmãos? Pois é, irmão, vamos continuar aí, né, com aquelas nossas leituras, né? Não vou falar meditação, não, porque são leituras acerca aí das filosofias, né? As teorias, teologias, né? Que foram criadas pelos homens e que essas filosofias e teologias e teorias, elas entraram na igreja, né? A igreja primitiva, desde os primórdios, né, da igreja, elas entraram. E isso aí nós estamos vendo aqui que, estamos vendo aqui algumas origens, né, dessas filosofias. Estavam falando aqui do filósofo chamado Sócrates, né? Por que nós estamos falando dele? Porque, recordando aí, nós estamos falando do Irineu, né? Que foi um bispo da igreja na cidade de Lyon, lá na França, nos anos entre o ano 150 e 200, né? E ele escreveu muita coisa combatendo as heresias que estavam entrando na igreja. E a principal heresia que ele combateu foi exatamente uma heresia chamada gnosticismo, né? Que nós já vimos algumas características dele. Mas nós estamos vendo aqui que o gnosticismo ele teve origem em quase todas as filosofias e teologias que vieram antes dele, né? Certo? Por isso é que nós estamos vendo aqui alguns filósofos, né, importantes, não vamos ver todos, né, claro, importantes e que ofereceram, né, argumentos para que até alguns cristãos adotassem essa heresia do gnosticismo, né? Absorveram a doutrina, não se converteram, né? Jogaram para fora o que tinham na mente e não colocaram a mente de Cristo. Então não houve conversão e aí então eles ficaram com as suas opiniões, né? Com as opiniões dos outros. Então esse filósofo Sócrates, que viveu entre os anos 470 até o ano 399, por aí, antes de Cristo, em Atenas, ele desenvolveu lá o seu método, né, de estudar, né, de produzir ideias, né? Na verdade, ele chamava de parir ideias, o parto de ideias, né? Então, ele conversava com as pessoas a respeito do que elas pensavam, né, fazendo perguntas e respondendo, né, e respondendo com outras ideias, né, com outras opções de pensamento, até que se chegasse a uma conclusão que ele chamou do parto, né? O parto da ideia. Quer dizer, houve um parto de ideia. E esse parto de ideia, a palavra em grego é maiêutica, né? Que é também utilizado para a conversão. Então esse filósofo aí, ele falava na conversão das pessoas, na mudança, né, da mentalidade que as pessoas tinham naquela época
para temas que ele abordava, né, que ele abordou. Quais são os temas que ele abordou? Os principais. Era o que é o bem, né? Então esses são os temas dele, ó, o que é o bem, o que é a virtude, o que é a justiça, né? Então esses eram os principais temas que ele utilizava nos seus diálogos, né, com os cidadãos lá de Atenas. Então ele defendia que o conhecimento ele está armazenado na mente de cada pessoa, que deve utilizá-lo para se conhecer a si mesmo, né? Então, quer dizer, uma coisa completamente sem sentido, né? Quer dizer que eu conheço tudo, né? Só basta eu fazer o quê? Conhecer a mim mesmo, voltar para mim mesmo para que eu possa conhecer as coisas. Então é isso que ele dizia, que o conhecimento está armazenado na mente de cada pessoa. Aí cada pessoa que tem que cuidar disso aí para que esse conhecimento apareça. Vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? Começou a desenvolver a ética das virtudes, né? Que enfatiza mais o ser do que o fazer. Para ele a virtude é o fim da atividade humana e é bem que convém na natureza humana. Então, a gente vê que ele tem coisas, tem itens, né, que se conformam, né, com a palavra, mas tem itens que não. Nós vamos ver aqui. Porque a doutrina dele parte de quê? De tipo uma visão que ele teve, né? Ou uma comunicação, né? Vamos ver aqui para frente. Então ele dizia que o homem não devia buscar a riqueza e sim cultivar a amizade e conhecer a si próprio. Ou melhor, o modo de viver, né? Certo? Então é uma coisa interessante, né? Não buscar a riqueza, cultivar a amizade, né? Conhecer a si próprio, isso é uma coisa interessante, né? Mas não dizer que o conhecimento está dentro de mim e que eu tenho que descobri-lo. Nós vamos ver aqui a heresia que está por trás disso. Então, os homens possuíam certas virtudes, né, que eram virtudes filosóficas e intelectuais, né? A virtude são dons, né? Então, o que aconteceu? Ele foi investido pelo deus Apolo, né, na cidade de Delfos, né? Tinha lá um templo do deus Apolo, e aí houve lá um oráculo, né, que esse deus Apolo disse que ele deveria mudar a sua forma de vida, né, de forma radical, né, cujo objetivo principal foi as pessoas, né, para obter, né, o conhecimento da virtude e conhecer a si mesmos, né, cuidar de si mesmos, né? Então vejam aí que esse aí foi mais ou menos o oráculo que ele recebeu. Não, ele não recebeu propriamente, foi outra pessoa que recebeu e comunicou a ele, né? E aí ele então disse que mudou a vida dele e foi fazer aí a sua filosofia. Então tinha uma frase lá no templo, né? Na entrada do templo lá de Apolo, na cidade de Delfos, não sei se ainda tem, né? Estava escrito assim: conheça-te a ti mesmo e cuide de ti mesmo. Então é uma síntese, né, das proposições do Sócrates, né? E aí ele diz que a alma é o próprio homem. A alma do homem é o próprio homem. Então ele deve cuidar da sua alma, né? Aí o Delfos já falamos que é uma cidade grega, né? Que era um local de um oráculo de Apolo, né? Que era um deus lá. Aí lá dentro desse oráculo ficava lá esse deus Apolo.
E Delfos, né, é uma cidade que era tida como centro do mundo, né? Por isso que tinha lá esse oráculo, esse Deus lá. Bom, aí nós vamos ficar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós durante esse dia. Amém, né, irmãos?